Existe uma realidade que poucas pessoas têm coragem de encarar. A atração não nasce da entrega total. Ela nasce de algo que resiste a ser completamente compreendido. Quando uma mulher não se abre emocionalmente de forma imediata, ela não está sendo fria. Ela está, sem perceber, ativando um dos mecanismos mais profundos da psique masculina. A necessidade de descobrir aquilo que não pode ser completamente alcançado. Enquanto muitos se apressam em mostrar sentimentos e criar laços, a mulher que sabe aguardar, observar e escolher a partir do seu próprio centro se torna um desafio psicológico que afeta o homem de forma intensa, não por artifício, mas pela força da sua energia. A tranquilidade dela o intriga, o autocontrole dela o confunde e a autenticidade dela o desarma. Neste vídeo, você vai entender por que essa contenção emocional bem direcionada desperta mais desejo do que qualquer demonstração de afeto, como usar esse poder psicológico sem perder sua essência, e quais pequenos erros destroem esse fascínio sem que você nem perceba. Fique até o final, porque hoje vou revelar não apenas por que alguns homens ficam obcecados com mulheres emocionalmente centradas, mas como você pode se tornar uma delas. Se você ainda não me conhece, sou Jung, seu psicólogo e filósofo, e neste canal compartilhamos a poderosa psicologia do nosso querido Carl Jung, de forma prática e aplicável. Convido você a curtir e se inscrever agora mesmo para não perder nenhum conteúdo novo. O impacto emocional inicial, o erro invisível que apaga o desejo antes mesmo de ele se formar. Existe algo que muitas mulheres ainda não perceberam. O desejo não morre por falta de amor, ele morre por excesso de entrega emocional prematura. Isso mesmo. A maioria das pessoas acredita que quanto mais interesse, conexão e carinho ela demonstrar, mais perto estará de criar um vínculo verdadeiro. Mas o que realmente acontece no inconsciente masculino é exatamente o contrário. Quando uma mulher entrega toda a sua energia emocional cedo demais, com atenção constante, disponibilidade total e validação sem filtro, o que se ativa na mente do homem não é o desejo, mas a certeza. E a certeza, psicologicamente falando, mata a emoção que mais sustenta o interesse, a curiosidade. O cérebro masculino é biologicamente programado para reagir a estímulos intermitentes, não a estímulos previsíveis. Isso significa que, se você se tornar o porto seguro emocional dele muito rapidamente, antes que ele tenha investido energia para conquistar esse lugar, a mente dele não valoriza isso. Ele passa a considerar como algo garantido, e quando algo é tido como certo, deixa de ser explorado. Por isso, o verdadeiro poder não está no que você oferece, mas em quando você oferece. Não se trata de fingir frieza ou manipular sentimentos. Trata-se de compreender a linguagem profunda do desejo humano. O desejo cresce no espaço que existe entre o que você sente e o que ele ainda não possui. Quando você entrega seu mundo emocional completo nos primeiros encontros, abrindo sua história, seus medos, seu afeto e sua atenção sem limites, ele não precisa te descobrir porque já te conhece por inteiro. E nesse momento, seu subconsciente associa sua energia à de uma figura materna emotiva, e não ao tipo de presença que desperta a atração romântica. Deixa eu ser mais clara. Um homem precisa sentir que existe algo em você que ele ainda não dominou, algo que ele não consegue prever. Quando você se entrega de imediato, a psique dele para de perceber esse mistério, porque ele já sabe que você está ali disponível. E embora isso pareça difícil de ouvir, a necessidade de conquista é o que mantém vivo o desejo masculino. Existe um momento crucial em qualquer interação emocional, o instante em que você sente que houve conexão, aquele ponto em que você acha que pode baixar a guarda porque já percebeu sinais de interesse, mensagens frequentes, palavras gentis e tentativas de aproximação. E é exatamente aí que muitas mulheres se perdem. Elas reduzem sua energia,
abrem o coração completamente e se tornam previsíveis. Sem saber que o desejo masculino não se consolida com o emocional excessivo, ele é ativado pelo enigmático. Estou te dizendo isso diretamente. Quando um homem sente que te tem emocionalmente garantida, seu subconsciente começa a buscar um novo desafio. Não porque seja mau, mas porque seu instinto biológico é programado para associar dificuldade com valor. Você sabe quando uma mulher se torna fascinante para um homem? Quando ele percebe que o interesse dela não é ansioso. Ela responde sem urgência, ela se conecta sem perder sua individualidade, e isso cria um conflito na mente dele. Por que eu não consigo ler tudo nela? Essa confusão se traduz em uma onda de dopamina e adrenalina que ele passa a associar com você. Ele não racionaliza, ele sente, e isso o toma. Mas vamos olhar para o outro lado. A mulher que se entrega completamente desde o início projeta uma energia que grita: eu quero que isso funcione, mesmo sem dizer com palavras. E essa energia se transforma em pressão emocional. O homem, mesmo sem compreender conscientemente, a percebe como um peso, como uma obrigação de responder a algo que ainda não foi pedido, e esse peso o faz recuar. Por isso a primeira lição é clara. Não entregue sua energia emocional a alguém que ainda não demonstrou capacidade de sustentá-la. Não porque você precise provar algo, mas porque sua energia é sagrada, e quem ainda não alcançou sua profundidade não saberá o que fazer com ela. Existe algo profundamente poderoso em uma mulher que toma tempo para expressar suas emoções. Uma mulher que aprecia o processo, que não persegue a conexão, mas deixa que a conexão a alcance. Sua calma parece magnetismo, sua reserva parece mistério e sua escolha parece privilégio. Quando você não se entrega de imediato, não está negando o amor, está filtrando o amor a partir do amor próprio. Você está mostrando ao subconsciente dele que não entrega a alma de forma impulsiva, mas com discernimento. E isso, num nível profundo, desperta o respeito dele. Porque, no fundo, os homens não ficam obcecados com a mulher que se entrega facilmente, mas com aquela que os faz sentir que precisam se superar para merecê-la. Não com aquela que abre todas as portas imediatamente, mas com aquela que os obriga a cruzar o limite de forma consciente. Lembre-se então, a entrega emocional inicial define o ritmo do desejo. Se você se entrega completamente de início, o fogo se apaga rápido. Se você entrega na hora errada, ele se desequilibra. Mas se você oferece com sabedoria, isso se torna uma chama constante. Essa é a diferença entre um relacionamento que começa intenso e termina vazio, e uma conexão que começa com mistério e termina com admiração. No próximo ponto, vou revelar como manter esse magnetismo sem joguinhos, aprendendo a regular sua energia emocional de forma consciente e elegante, para que a mente dele não apenas te deseje, mas te busque na alma. A arte de dosar a energia emocional, como criar fascínio sem ser distante. Existe algo profundamente magnético em uma mulher que não age de forma impulsiva a partir das emoções, mas as direciona. Ela não reprime o que sente, mas também não concede esse acesso a qualquer pessoa. Essa mulher, sem precisar planejar, irradia uma energia que confunde e intriga o homem. Porque ele sente o calor, mas não consegue possuí-lo. E é aí que nasce o fascínio, quando uma emoção se oferece sem perder sua estrutura. A maioria acredita que dosar a energia emocional significa fingir desinteresse, bancar a indiferente ou se tornar uma espécie de atriz calculista. Mas não é disso que se trata. Controlar o ritmo é gerenciar sua energia de forma consciente, para que o que você oferece seja percebido como um privilégio e não como um excesso. O erro mais comum é confundir conexão com disponibilidade. Você se conecta com alguém, gosta dessa pessoa, isso te anima e, sem perceber, começa a dar mais energia do que recebe. Mais atenção, mais mensagens, mais espaço mental dedicado.
E embora pareça algo inofensivo, cada vez que você exagera, você ensina ao subconsciente dele que sua energia não tem preço. E quando algo parece ilimitado, perde valor psicológico. Por isso, a arte do controle do ritmo começa quando você aprende a observar o quanto doa e de onde doa. Não se trata de quantas vezes responde ou quanto tempo fala. Trata-se da vibração emocional que você transmite. Quando você dá por necessidade, por medo de perder, sua energia pesa. Quando você dá a partir de um lugar de plenitude, de prazer genuíno e de escolha consciente, sua energia inspira. E os homens percebem isso sem saber por quê. O inconsciente detecta a diferença entre uma mulher que se entrega porque precisa ser escolhida e aquela que se entrega porque já se escolheu. Imagine a cena. Ele te manda uma mensagem depois de um dia sem contato. Você vê, sente aquela pequena onda de emoção e sua mente reage. Mas em vez de responder imediatamente, você respira fundo, sorri e pensa: responderei quando minha energia estiver calma, não quando minha ansiedade clamar por atenção. Essa pausa, que parece mínima, muda tudo na vibração. Você não responde mais por necessidade, mas por consciência. E embora ele não entenda racionalmente, algo na psique dele registra essa mudança. Não foi a mensagem, foi a frequência. Isso é dosagem, não negação, mas regulação. Quando você aprende a fazer isso, sua presença se torna como uma chama controlada, acolhedora, mas não invasiva. E os homens, em seu estado mais primitivo, são atraídos por essa energia, porque não sabem se devem se aproximar ou admirar de longe. Essa ambiguidade emocional os inflama mais do que qualquer palavra. Dosar também implica entender que nem todo momento é o momento certo para o comprometimento emocional. Há momentos em que o que ele precisa não é de ternura, mas de distância emocional, porque o cérebro masculino associa desafio com desejo e calma com conexão. Por isso a arte está em transitar entre esses dois polos sem se perder, ser fonte de apoio quando a conexão é real e ser misteriosa quando a energia está em desequilíbrio. Carl Jung explicou que o feminino tem o poder de regular a intensidade psíquica do vínculo. E isso significa que você pode decidir se nutre a conexão ou se a satura. Uma mulher que entende isso para de reagir e começa a conduzir, não a manipular, mas a manter a dinâmica emocional viva, equilibrada e estimulante. Quando um homem sente que não consegue prever exatamente como você vai reagir, porque às vezes você é doce, às vezes introspectiva, às vezes firme, mas sempre consistente, a mente dele se ativa. Seu sistema dopaminérgico começa a associar sua presença a estímulos imprevisíveis, algo que a neurociência já confirmou. A imprevisibilidade gera obsessão. Mas atenção! A dosagem não é sobre calcular cada gesto que você oferece. Isso seria artificial, e as pessoas percebem isso. A dosagem é se conectar consigo mesma antes de se conectar com ele. É se perguntar: estou compartilhando isso porque me é natural ou porque preciso de uma resposta? Estou me abrindo para comunicar ou para ser validada? Cada vez que você escolhe a primeira opção, fortalece seu campo de energia. Cada vez que escolhe a segunda, o enfraquece. Por isso, as mulheres mais magnéticas não são as que mais amam, mas as que sabem amar sem perder a estabilidade emocional. Ser vulnerável sem parecer sobrecarregada, acessível sem ser invasiva, apaixonada sem ser dependente. E essa equação, essa mistura de afeto com autocontrole, é irresistível para o subconsciente masculino. Quando você consegue dominar essa dança, percebe algo impressionante. Ele começa a dosar a energia que tem para te dar. Ele não te trata mais como garantida. Ele começa a cuidar, para chamar sua atenção, para sintonizar seus ritmos emocionais, porque a mente dele entende, num nível profundo, que sua energia tem um valor emocional que não pode ser desperdiçado. E é assim que o fascínio se desperta.
não pela frieza do distanciamento, mas pelo equilíbrio emocional que poucos conseguem manter. Fique atenta, porque no próximo ponto vou mostrar como a incerteza emocional, bem administrada, pode se tornar a força motriz do desejo masculino e como mantê-la sem cair em jogos ou estratégias vazias. Isso é psicologia aplicada ao magnetismo feminino no seu nível mais profundo. Ei, vou fazer uma pequena pausa para pedir um favor. Talvez você já acompanhe há algum tempo, tenha assistido a vídeos e ainda não se inscreveu. Tudo bem. Mas se esse conteúdo for útil para você, se ele te acompanhar nos momentos importantes, se inscreva agora com aquele botãozinho vermelho. No YouTube, essa é a melhor forma de me dizer: quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. Agora vamos voltar à mensagem poderosa que te espera. O poder da incerteza emocional. Como o mistério ativa a dopamina masculina. Se você soubesse quantas vezes o desejo de um homem morre por excesso de previsibilidade, você nunca mais expressaria suas emoções de forma linear. E não, isso não tem nada a ver com joguinhos ou fingimento. Tem a ver com compreender algo que a maioria das pessoas não percebe. O desejo masculino não se sustenta em certezas, mas em estímulos intermitentes. O cérebro humano é biologicamente projetado para responder com força ao imprevisto. E quando você deixa de ser um enigma emocional, o sistema de recompensa dele, a dopamina, vai se desligando aos poucos. O que prende a atenção dele não é o que ele já sabe sobre você, mas o que ele ainda não consegue decifrar. Por isso, as mulheres que despertam obsessão não são necessariamente as mais bonitas ou as mais expressivas, mas as mais imprevisíveis emocionalmente em sua coerência. Essa é a chave. Coerência com mistério. Mistério não significa silêncio nem manipulação. Significa que suas emoções não são de acesso livre, que suas reações, seus afetos e suas mudanças de energia seguem um ritmo interno e não uma estratégia de conquista. E isso, embora pareça simples, enlouquece o subconsciente masculino, porque enquanto ele pensa que te entende, você muda o padrão. Enquanto ele acha que pode te prever, você se torna inesperada. E nesse ciclo de estimulação e pausa, a dopamina dele se ativa como uma espécie de droga emocional. Imagine essa cena. Ele já se acostumou com suas mensagens diárias, com seu jeito carinhoso de encerrar as conversas, com suas respostas sempre empáticas. Até que um dia, você simplesmente não segue o roteiro. Não porque esteja chateada, mas porque está focada em você mesma. Sua energia mudou de frequência. Não há explicação, não há queixa, apenas um ajuste natural. E a mente dele percebe isso. De repente ele começa a pensar mais em você, a verificar se fez algo errado, a notar que sua energia está diferente. Ele não diz nada, mas sente como um desequilíbrio, e esse pequeno desequilíbrio aciona o sistema dopaminérgico. A dopamina é o neurotransmissor do desejo e da antecipação. E o cérebro do homem a libera quando percebe um desafio, o desconhecido, uma distância emocional que ele não sabe como transpor. E aqui vem a parte mais fascinante. Quando você mantém um equilíbrio entre presença emocional e mistério, o desejo masculino entra num ciclo psicológico. Sua mente racional diz: ela ainda está aqui. Mas seu subconsciente grita: tem algo nela que eu não consigo controlar. E essa contradição o mantém em alerta, viciado, estimulado. Jung falou sobre isso por outro ângulo. Ele disse que o que mais atrai as pessoas umas às outras não é o que é conhecido, mas a projeção do desconhecido, aquilo que desperta algo dentro de nós. Em outras palavras, o mistério não apenas gera desejo, mas também um sentimento de plenitude inconsciente. O homem sente que existe algo em você que ele precisa descobrir para se compreender melhor. Por isso o mistério, quando bem utilizado, não é uma técnica de manipulação, mas uma forma de ressonância psicológica.
Ele desperta nele a curiosidade mais primitiva, o desejo de explorar o que ainda não domina. E não há força mais poderosa do que essa. Mas atenção, porque aqui muitas mulheres erram. Elas confundem mistério com instabilidade. E não são a mesma coisa. Instabilidade emocional é caótica, desgastante e causa desconexão. O mistério emocional é sutil, magnético e atraente. Como diferenciar um do outro? Simples. O mistério nasce da calma, a instabilidade nasce do medo. O mistério se projeta com sutileza, a instabilidade com drama. Quando você fala pouco, mas com profundidade, quando você escolhe o que compartilhar e o que reservar, quando sua emoção nem sempre está disponível, ele percebe algo novo, respeito misturado com desejo. E isso o confunde, porque o ego dele quer te controlar. Mas o subconsciente dele quer te entender, e quanto mais ele tenta te entender, mais dopamina isso gera. Na minha prática já vi esse padrão centenas de vezes. Um homem que se afasta da mulher que lhe dá tudo, e que não consegue parar de pensar naquela que não entrega tudo. Não porque ela seja mais difícil, mas porque a energia emocional dela não é óbvia. Ela sabe dosar o ritmo, sabe quando mostrar vulnerabilidade e quando preservar seu mundo interior. Ela sabe quando abrir o coração e quando deixar que ele conquiste esse privilégio. E isso o deixa fora de si, porque o inconsciente masculino associa esse tipo de energia a algo de grande valor. Ele não consegue tê-la quando quer. Não consegue lê-la como um livro aberto, e isso desperta nele um sentimento de perseguição emocional. Ele quer descobrir o padrão, quer saber o que ela sente de verdade, quer descobrir como reconquistar o mesmo nível de atenção dela, mas não consegue, porque ela não está reagindo a partir de uma emoção imediata. Ela é presença e mistério, próxima, porém inatingível, empática, porém impenetrável, presente, mas com uma aura de liberdade. E aí está o ponto exato onde a obsessão nasce. Quando ele não consegue antecipar seus movimentos, nem adivinhar suas emoções, nem te categorizar na mente dele. Quando ele sente que com você não há controle, mas sim um campo de energia que precisa ser conquistado. Essa é a alquimia do mistério feminino. Não há jogos, há autocontrole. Não há manipulação, há sabedoria emocional. E o resultado é simples. Você se torna a experiência emocional mais intensa e imprevisível da vida dele. Fique, porque em seguida vou revelar como usar essa energia para projetar valor psicológico, para que ele não apenas te deseje, mas te respeite e questione o que precisa fazer para estar no seu nível. É aí que o mistério deixa de ser apenas atração e se transforma em verdadeiro domínio emocional. A projeção do valor interior, como seu domínio emocional, o faz duvidar do próprio poder sobre você. Quando uma mulher tem controle sobre seu mundo emocional, ela não precisa dizer nada a um homem para demonstrar que tem poder. Ele simplesmente sente isso. E sente porque o inconsciente dele, que está sempre analisando a energia da outra pessoa, detecta algo que não consegue classificar facilmente. Para ter controle, é necessária uma tranquilidade que não dependa da opinião dos outros. Esse é o sinal mais revelador. Algo poderoso que sua mente pode absorver, e quando você percebe isso, algo fascinante começa a acontecer. Ele passa a questionar o próprio domínio que acredita ter sobre você. A dominância emocional projeta um valor que não consegue ser explicado com palavras, porque não é uma postura, é uma frequência. É esse tipo de segurança silenciosa que transforma completamente a dinâmica de poder entre um homem e uma mulher. Enquanto a maioria tenta demonstrar seu valor por meio de atitudes, mensagens ou justificativas, a mulher emocionalmente dominante não entra nessa disputa. Ela não se abala. Simplesmente sustenta seu equilíbrio enquanto observa. E essa neutralidade incomum perturba profundamente o inconsciente masculino. Nesse momento ele deixa de pensar, ela precisa de mim, e começa a se questionar,
Será que sou eu quem precisa dela? E esse investimento psicológico, essa confusão interna, é o que gera obsessão, porque desmonta o estado emocional que ele acreditava dominar. É justamente aqui que muitas mulheres erram. Elas acreditam que para transmitir valor precisam ser frias, distantes ou até grosseiras, mas não é assim. Esse tipo de distanciamento é uma resposta defensiva, uma armadura que nasce do medo. O verdadeiro domínio emocional transmite acolhimento, não rigidez. Transmite calma, não tensão. É poderoso, mas sem esforço. E o mais interessante é que essa vibração afeta diretamente a forma como ele te enxerga. Um homem pode não entender o motivo, mas algo dentro dele diz: não consigo brincar com ela. E isso não é um aviso racional, é uma inibição emocional que sua mente associa diretamente ao respeito. Pense nisso. Na maior parte do tempo, um homem testa inconscientemente os limites emocionais de uma mulher. Faz comentários, pequenas provocações, silêncios calculados, não necessariamente para machucá-la, mas porque precisa confirmar o quanto tem de poder emocional sobre ela. Se ela reage, fica instável ou tenta se justificar, a mente dele conclui: ainda estou no controle. Mas se ela não entra nesse jogo, não de forma fria, mas a partir de um lugar de serenidade, ele perde a referência. Já não sabe se tem o poder ou se acabou de perdê-lo. Essa dúvida é fundamental, porque quando um homem questiona o poder que exerce sobre você, a atenção dele se torna involuntária. Ele começa a analisar cada uma das suas reações, a buscar sinais, a decifrar seus limites. E ali, sem que você diga uma única palavra, sua energia o coloca em modo de reconquista. Jung disse que todo poder psicológico verdadeiro vem do autoconhecimento. E é exatamente isso que acontece aqui. Quando uma mulher se conhece, ela para de entregar suas emoções ao acaso. Não é que seja errado sentir raiva diante de um estímulo, é que ela não tenta fazer o outro entender. Ela simplesmente responde a partir do seu próprio centro, e isso altera todo o equilíbrio energético, porque sua energia deixa de girar em torno dele e começa a orbitar em torno de si mesma. A partir desse momento, o comportamento dele muda. Ele se volta para o espelho. Ele se adapta à calma dela, busca sua atenção, tenta reconstruir a dinâmica para recuperar a validação que já não chega de forma automática. E quanto mais ele tenta, mais poder emocional ela adquire sem fazer absolutamente nada. Isso é verdadeiro magnetismo psicológico. Quando você não está tentando ser admirada, mas acaba sendo mesmo assim. Quando você não tenta impor respeito, mas ele surge naturalmente pela sua presença. Imagine uma situação comum. Ele faz um comentário passivo buscando uma reação emocional. Antes, você teria respondido com raiva ou se explicado. Agora você simplesmente sorri com sutileza e muda o assunto. Você não o evita, você o neutraliza. E naquele segundo, uma mensagem chega ao inconsciente dele. Não tem o poder sobre o estado emocional dela. O que o desarma é que a mente dele estava acostumada a ter controle por meio das suas emoções, e quando ele não consegue mais isso, sente uma perda de controle. Mas essa perda não o afasta, pelo contrário, o atrai, porque o cérebro dele, que associa desafio à conquista, começa a buscar novas formas de se conectar com você. E faz isso não por ego, mas por curiosidade genuína. Domínio emocional não é indiferença, é maturidade vibracional. Não reaja a partir da dor, responda com intenção. Não explique seu valor, incorpore-o. Porque a mulher que governa seu mundo interior não precisa pedir respeito. Ela o irradia. Quando ele percebe isso, sua mente interpreta como algo que ele não consegue controlar. E tudo aquilo que um homem não consegue controlar, ele deseja. Fique atenta, porque no próximo ponto vou te mostrar como sustentar essa energia sem recair na postura complacente, aprendendo a manter seu magnetismo sem abrir mão da sua autenticidade. É aí que o fascínio se transforma em respeito duradouro.
num vínculo psicológico de grande profundidade. Como manter o controle sem perder a conexão? É aqui que a maioria erra. Confunde ter equilíbrio emocional com fechar o coração. Acredita que para não ser manipulada precisa se tornar inacessível, fria, distante, e acaba perdendo não apenas seu encanto, mas a essência que a tornava única. O que é verdadeiramente poderoso não é se fechar, mas aprender a se manter inteira sem se desconectar do seu lado humano. Esse é o ápice do poder psicológico feminino, a capacidade de se conectar sem se perder. O vínculo psicológico de alto impacto não nasce de manipular a mente de outra pessoa, mas de dominar a si mesma. Não é uma estratégia para vencer, é um estado de equilíbrio interior. É quando sua atenção deixa de girar em torno de como ele te trata e passa a girar em torno de como você lida com qualquer estímulo que venha dele. A mulher que alcança isso é diferente. Ela não se deixa levar pelos elogios, nem se abala quando a ignoram. Ela mantém sua presença, seu ritmo e sua essência intactos. E o homem percebe isso, porque o subconsciente dele sente algo que não consegue categorizar. Uma mulher que está emocionalmente disponível, mas não é emocionalmente dependente. Esse contraste, disponível mas incontrolável, é o que o impacta mais profundamente, porque a maioria dos vínculos femininos se baseia numa dualidade. Ou a mulher se entrega por completo, ou se fecha por completo. Mas o verdadeiro domínio psicológico não está nos extremos. Está na fluidez controlada, em saber quando se abrir e quando se manter firme. Pense nisso. Quando você mantém sua conexão emocional sem perder o controle, sua energia transmite uma mensagem silenciosa e devastadoramente poderosa. Você diz subconscientemente: consigo te sentir, mas você não me define. E essa frase, mesmo que nunca seja pronunciada, muda completamente o equilíbrio do relacionamento. Em terapia, muitas mulheres descobrem esse princípio depois de muita dor. Tinham cedido demais, reagido de forma exagerada, buscado aprovação. E quando tentaram retomar o poder, foram para o extremo oposto. Cortaram contato, bloquearam, fingiram indiferença. Mas tudo o que conseguiram foi endurecer sua própria energia. E o masculino diante de uma mulher endurecida não sente atração, sente rivalidade. Por isso, manter o controle sem perder a conexão é uma arte psicológica e energética. Para dominá-la, são necessários 3 pilares: consciência, presença e regulação. Consciência emocional, para detectar qual parte de você quer reagir e por quê. Se algo está te incomodando, não é ele, é a sua ferida clamando por atenção. Não entregue essa ferida a alguém que não sabe como cuidar dela. Acolha-a você mesma primeiro. Presença para sustentar a conversa, o olhar ou o conflito sem sair de si mesma. Não fuja emocionalmente, mas também não se dissolva. Permaneça no seu corpo, no aqui e agora, observando suas sensações sem se deixar arrastar. E por fim, regulação emocional, o ponto onde seu verdadeiro poder se define. É aqui que você decide o que demonstrar, quando e como. Não porque está performando, mas porque entende que mostrar tudo o que sente de forma imediata nem sempre é conexão. Às vezes é abandono de si mesma. Jung disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que acontece quando você aprende a se conectar a partir do seu centro. Você para de reagir e se torna consciente. Você para de buscar aprovação e começa a refletir maturidade emocional. O vínculo psicológico de alto impacto não se constrói com palavras, mas com a energia que você projeta quando está por perto. Essa energia diz: estou aqui, mas não estou à sua mercê. E o homem, ao perceber isso, muda seu comportamento, abaixa o tom, escolhe as palavras com mais cuidado, mede seus gestos, porque inconscientemente não quer ser rejeitado por uma energia que ele respeita. Não é medo, é admiração inconsciente.
Porque quando você domina suas emoções, você desperta nele a versão mais elevada da energia masculina. Você o convida a subir até onde você está. Por isso, a mulher que mantém o controle sem perder a conexão não busca ser compreendida. Ela provoca compreensão sem palavras. E isso não é manipulação, é influência emocional em sua forma mais pura. Lembre-se disso. A verdadeira conexão não se mede por quanto você doa, mas por quanto consegue se sustentar enquanto doa. Porque quando uma mulher mantém sua vibração mesmo quando provocada, o jogo muda completamente. Ele para de vê-la como uma opção e passa a enxergá-la como uma presença insubstituível. Conclusão. Agora você entende por que o poder não se trata de dominar um homem, mas de dominar o seu próprio mundo interior. Porque a mulher que governa suas emoções não precisa provar nada, não busca demonstrar força, ela a personifica. E quando isso acontece, o respeito surge naturalmente, o desejo se aprofunda e a conexão se torna inevitável. Domínio emocional não é frieza, é maturidade vibracional. Não significa não sentir, significa não entregar mais suas emoções ao acaso, nem permitir que ninguém decida por você como reagir. Significa que agora é você quem dita o ritmo do relacionamento, porque seu centro, sua energia e seu equilíbrio se tornaram o eixo em torno do qual tudo gira. Lembre-se disso. A mulher que se conhece, se regula e observa, não perde poder quando o expressa, pelo contrário, o amplifica. E esse tipo de mulher, aquela que sabe quando avançar, quando recuar e quando se retirar sem ressentimento, é a que deixa uma marca no inconsciente masculino. Não porque o manipula, mas porque o confronta com a melhor versão de si mesmo. Jung disse que a alma se apaixona pelo que a desafia a evoluir. E você, quando dominar suas emoções, se torna esse desafio. Você deixa de ser quem reage para ser quem inspira. Você deixa de ser quem implora para ser visto, para ser quem obriga os outros a olhar. Você deixa de ser quem teme perder para ser quem escolhe. E esse é o poder supremo. Não controlar a outra pessoa, mas manter seu magnetismo mesmo quando as emoções tentam te arrastar. Porque ali, naquela quietude poderosa, nessa energia firme e ao mesmo tempo vibrante, é o que faz ele começar a te enxergar como nunca antes. Sua calma o desafia, sua autenticidade o atrai, seu equilíbrio o transforma. Essa é a essência de uma mulher emocionalmente inabalável, aquela que não precisa falar de poder porque já o projeta em tudo o que faz. Uma afirmação de poder. Eu governo minhas emoções não para escondê-las, mas para direcioná-las. Meu equilíbrio é meu imã e minha presença, minha maior influência. Comente agora, pois quero saber se você está pronta para fazer do autocontrole emocional seu novo estilo de vida e de poder. Eu sempre te leio e, se você chegou até aqui, deixe um coração para mim, porque isso significa que você já está evoluindo para o nível em que respeito, atração e paz interior deixam de ser uma luta e se tornam seu novo estado natural. Se essa mensagem te tocou, convido você a deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. E se sentir em seu coração que deseja apoiar ainda mais este espaço, agora você pode se tornar membro do canal e desfrutar de benefícios exclusivos, como receber respostas prioritárias aos seus comentários e perguntas psicológicas, participar das decisões sobre os próximos vídeos e receber um suporte mais próximo durante todo o seu processo de transformação. Mas não vá ainda. Vou deixar 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai adorar. 2 lições valiosas de sabedoria. Vou estar te esperando agora mesmo na sua escolha. Como sempre, sou Jung, seu psicólogo e filósofo. Te vejo lá.